Boa noite, Oswaldo. Tudo jóia? Boa noite, Fábio. Tudo bem, graças a Tudo Deus. bem. Vamos Boa lá. noite a todo mundo que está entrando na live aí. Boa semana a todos. Vamos iniciar aí mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Paz de Deus. Sim, paz de Deus, Vamos sim. começar com gota de paz, então, Oswaldo. Sim, Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai energizando já o ambiente. Vamos lá. sim. Mensagem 222. Ser feliz enquanto é tempo. Se você quer ser feliz, ainda há tempo. Converse com alguém que espera ansioso uma palavra amiga, um gesto de carinho. Dê a mão a um irmão que precisa de amparo. Dê ao pobre uma ajuda, com muita boa vontade. Visite um enfermo, sentirás muita paz em teu coração. Os doentes necessitam sentirem-se cuidados, amados. Eles sentirão seu desvelo e darão sinais de recuperação. Agradeça aos idosos os conselhos que lhe dão. Tudo o que querem é mostrar-nos o caminho do bem. Reze muito por você e por aqueles que não sabem orar. Eles desconhecem o poder da oração. Mostre o caminho. Auxilie as pessoas que trabalham por amor voluntárias. Você só terá méritos perante o Criador. Ele é amor. Quanto mais você fizer por aqueles que precisam de ti e por aqueles que a vida logrou, mais feliz você será. Tudo valerá a pena. Deus te recompensará. Bom, aqui fala essencialmente de caridade, né? Que é a essência do espiritismo, né? Acho que é a verdade maior, né? O maior ensinamento de a gente como conduzir a nossa vida aqui na Terra é fazendo caridade, né? A caridade colocada em prática nada mais é do que o amor colocado em prática nada mais é do que a caridade. Então, né? Tentemos achar todos os meios possíveis, né? De a gente ajudar o próximo. De alguma forma, com alguma palavra de consolo, com alguma ajuda material, ou mesmo com alguma oração em si, né? Então a gente fazer isso, a gente vai se sentir melhor e a gente não vai estar fazendo pelo outro só apenas, ele vai estar fazendo pela gente também, né? Casa bem com o que a gente está estudando, né? O capítulo 13, caridade. E aqui fala, né? Ser feliz enquanto é tempo, mas a felicidade não fala aqui nada em bens materiais, né? Fala em dê aos outros, visite doentes, necessitados, agradeça os conselhos, ore, né? Diz assim, por você e pelos outros, auxilie, né? Só assim vai ter méritos perante o Criador. Quer dizer, é ensinamento básico, apesar da gente às vezes querer lutar contra isso, buscar a felicidade em outros lugares, mas aqui, né, ensinado por aqueles que conhecem mais, né, que foram os mais evoluídos na Terra, eles sempre falam, né, ajude os outros, dê, ame, ore, auxilie, né, a oração como forma de auxílio, né, às vezes as pessoas falam, não sei como que eu vou auxiliar, como é que eu posso ajudar? Pode com uma oração, pode sim, né, fazendo oração para alguém, pensando de verdade em alguém, para que Deus toque o coração dessa pessoa, para que ajude, né? Então a gente tem meios de auxiliar sem ser da forma material, sem ser com dinheiro. Pode se auxiliar com bens materiais? Pode, mas pode se auxiliar muito mais com bens morais, né? Com auxílio, com a mão, com conforto, né? Dá para se fazer bastante. E assim, não é só o espiritismo, né? Filosofia, qualquer estudo de psicologia dá da mesma dica, né? Mesma fisiologia humana, né? A gente, quem estuda sabe que a gente é conduzido por hormônios dentro do corpo da gente, né? Um dos hormônios que libera quando a gente pratica o amor é a ocitocina. Se não me falha a memória, acho que é esse hormônio. E esse hormônio que traz um bem-estar, né? Então, muitas vezes, né, para quem não acredita muito na espiritualidade ou para quem acha que isso é balela, quando você sai da sua zona de conforto e praticar pela primeira vez a caridade, você vai sentir um bem incrível, né? E isso, se colocado em prática sempre, você, além de
ganhar créditos lá com o Criador, você está fazendo bem para você também. Talvez tanto quanto para o próximo. É interessante, né? Está falando aí, estudos são feitos, né, por universidades, né? A cura de doentes ela aumenta quando há oração, né? Uma oração feita em benefício da pessoa, né? Foram feitos testes que as pessoas que receberam, doentes que receberam oração e doentes que não receberam, aparentemente, né? E as que receberam se curaram mais rápido, né? Então tem alguma coisa aí que algumas pessoas contestam, que não sabem, mas que existe algo que pode ser feito, existe, né? E tudo ensinado, que nem você falou, por essas pessoas, né? Por todas as religiões, filosofias e pela ciência também. Por muitas vezes, né, a gente não passa a não acreditar em algo maior, né? Mas se você for procurar, sempre vai achar algo que vai te trazer a isso, né? Tanto no seu serviço pessoal, como no crescimento profissional, como no crescimento espiritual, como no crescimento pessoal, você praticando a caridade, você vai além. Vamos iniciar com as preces, Oswaldo? Sim, vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, a gente vai continuar nosso estudo do Evangelho. Estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, a gente fez os 3 primeiros parágrafos, né, que é sobre fazer o bem sem ostentação. E hoje a gente vai falar no parágrafo 4º, os infortúnios ocultos. Eu vou fazer uma leitura rapidinha aqui do parágrafo, e depois a gente já entra com a explicação. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que trazem sobre de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sólida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sabe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. A sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras que fazem aceitar o benefício sem corar. Porque esses infortunados não são mendigos profissionais,
O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde bastar as necessidades. Graças a ela, esses pobres crianças não suportarão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera, quisá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera, uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e os filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. E à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Porque ela se veste de maneira tão simples, é que não quer insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha adolescente, é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la ao outro, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis. E tu confeccionarás roupinhas para essas crianças. Desse modo, dará alguma coisa vinda de ti. É assim que a mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? No seu lar, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. É a continuação, né, do que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa direita, né? A gente estudou na semana passada fazer o bem sem ostentação. E aqui Allan Kardec dá, né, além de mais um ensinamento, um exemplo de como fazer isso, né, em continuação. Nome do item, né, os infortúnios ocultos. Né? O que a gente precisa saber? Né? Eu sempre gosto, quando a gente vai estudar, de entender, né, o que quer dizer. Né? Por que Allan Kardec deu o nome de infortúnios ocultos? Quando você vai procurar no dicionário, né, o significado, o conceito da palavra infortúnio, ele diz assim: infelicidade, dificuldade, fatalidade, acontecimento triste, acontecimento que provoca sofrimento. Qualquer coisa que não seja boa, né, é um infortúnio. Né? Ele usa como dificuldade, fatalidade e oculto. Né? A gente fala assim, o que seria oculto? Né? A palavra mais clara que aparece, desconhecido, ou que não se tem conhecimento. Como que Allan Kardec começa esse item? Ele começa explicando que existem grandes calamidades ou acontecimentos grandes que vai se precisar do auxílio das pessoas, da caridade que se diz, né? Ele diz assim: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Então, assim, sempre no começo do ano tem aquela chuva forte, né, alagamento, enchente, pessoas perdem tudo. O que se faz? A prefeitura faz campanha, o jornal faz campanha, e aí as pessoas se comovem, juntam coisas e levam. Um acontecimento em outra cidade, se junta
pessoal, né, dá sem dinheiro, dá sem alimento e manda. Ou seja, essas pessoas que passaram por isso vão ter, de alguma forma, vão receber de alguma forma caridade, mas foi uma caridade anunciada. Alguém contou sobre essa calamidade, né? Então ele diz assim, mas ao lado, junto, às vezes, com esse tipo de calamidade, que se tem propaganda, que se é falado e que se chega ao conhecimento público, ele diz que existem algumas tragédias, né? Milhares, não é, né? Ele fala, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas, ou seja, que as pessoas não conhecem. Então ele diz assim, infortúnio oculto, algo que está acontecendo, mas não está sendo propagado, não está chegando ao conhecimento das pessoas. Aí se pergunta, e essas pessoas não precisam de caridade? Elas não estão necessitadas, né? Aí ele cita aqui, né, caso de pessoas que jazem num leito de dor sem conhecimento de alguém, desventurados, discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe procurar sem esperar que lhe venham dar assistência, né? Então ele fala assim, existem sofrimentos que passam despercebidos perante os olhos de todos, né? Pessoas que passam por situações difíceis e não pedem ajuda, né? Elas não têm coragem, às vezes, de pedir ajuda. São dores, né? Que eles falam assim, acometem as pessoas, o nosso próximo, sem a gente ficar sabendo, né? E muitas das vezes acontecem coisas, né? As pessoas ficam sabendo e algumas pessoas dizem, né? Mas isso não é problema meu, né? Não. Existem ONGs, existe a prefeitura, existe isso, aquilo, a gente vai dando, às vezes, uma desculpa para acabar não ajudando. Então, quando a gente vai entender caridade, quando a gente estudou bastante na semana passada, e a gente vai estudar no capítulo todo, né, que eu falei semana passada, né, vamos servir almoço, um monte de gente se mobiliza e vai lá, vamos fazer uma campanha para arrecadar, né, vai chegar o inverno, vamos arrecadar roupas para as pessoas, mas para quem vai chegar essa roupa? Como que a gente sabe, né, que essas pessoas estão necessitadas? Aqui ele usa um termo, né, no exemplo que é dado aqui, ele usa o mendigos profissionais ou profissionais da mendicância. Então a gente sabe, a gente falou semana passada, que existem pessoas que se vestem de roupa simples, mancam, pegam uma bengala, uma muleta e vai sentar numa avenida para pedir dinheiro. Tem mães hoje que pegam crianças, põem a criança no farol, em algum lugar, para arrecadar dinheiro. Tem até pessoas, né, que contratam crianças para ir para o farol. E a gente sempre está nessa dúvida, né, se essas pessoas precisam ou não de ajuda. Mas, na verdade, a gente não procura ou não se prepara ou não se sensibiliza para saber se existem pessoas realmente necessitadas, né? Então, a gente vai percebendo que fazer caridade é bastante legal, né? As igrejas dizem, as pessoas vão falando, então eu já aprendi que eu preciso fazer caridade. E aí a gente está perguntando, como é que eu vou fazer, né, a caridade? Como é que eu começo a fazer caridade? Então Jesus começa ensinando para nós, e é colocado no primeiro capítulo, que a primeira coisa que eu preciso é não divulgar que eu faço caridade. Não porque isso seja ruim para mim, mas principalmente porque eu exponho as pessoas que necessitam, né? A gente falou, né? Tem pessoas que vai ajudar os pobres, mas vai com a melhor roupa que ele tem, né? Com o melhor relógio, com a melhor correntinha, com o melhor penteado, com a melhor unha. Quer dizer, você ajuda se mostrando uma pessoa que não precisa de nada. Quer dizer, você acaba humilhando aquelas pessoas que já estão passando por necessidade. O que Allan Kardec mostra aqui? Ele mostra um exemplo, né? A gente não sabe se é verdadeiro, como que foi contado, eu não acabei não procurando
claramente, mas ele dá um exemplo aqui, ele começa dizendo, né? Nós temos aqui 3 ou 4 linhas aqui falando das calamidades grandes para entrar nas pequenas, e depois ele começa já dizendo, né? Quem é essa mulher? Né? Uma mulher, aí ele diz assim, com ar distinto, uma pessoa que tem conhecimento, né? Que não é uma pessoa necessitada aparentemente, mas ele diz, vestida de modo simples, embora com distinção, seguida de uma jovem também vestida modestamente. Aí ele diz, ela entra numa casa de miserável aspecto, ou seja, de pessoa necessitada, uma casa que não tem luxo, que não tem muitas condições. Onde, sem dúvida, é conhecida, ou seja, ela não é a primeira vez que ela vai na casa, né? Ela já é conhecida, pois a porta a saúdam com respeito. Pergunta a ele aqui, onde ela vai? Aí ele diz, sobe até um quarto humilde. Ali mora uma mãe de família. O que é uma mãe de família? Uma pessoa casada e que tem filhos, né? Que cuida de um lar. Cercada de criancinhas, ou seja, tem vários filhos pequenos. Ele diz, com sua chegada, a alegria brilha nas faces enfraquecidas, ou seja, são pessoas que estão passando por necessidade, estão ali com as suas necessidades e ficam felizes com a chegada dessa pessoa. É porque ela vem acalmar todas as dores. Traz o necessário, ou seja, aquilo que eles precisam, nada de absurdo, nada de demais, o necessário. E aí ele diz, acompanhadas de doces e consoladoras palavras, além de levar o que eles necessitam, né, a parte material, também leva um conforto, palavras, né, e explicações espirituais, coisas para consolar, diz, doces e consoladoras palavras que fazem aceitar o benefício sem sentirem envergonhados. Quer dizer, ela não vem ali para se mostrar que ela está dando, ela vem de verdade para ajudar, e já chega, como diz, chegando, falando, conversando, né, dando o que precisa, aconselhando, trazendo palavras de que se precisa. Aí aqui que ele usa, ele fala assim, né, uma vez que esses infortunados, né, não são, de maneira alguma, profissionais da mendicância, ou seja, eles não saíram na rua procurar e pedir isso. Essa pessoa que, com a forma dela, com sua sensibilidade, com sua preocupação, achou-os. Né? Então, vão ficar envergonhados? Vão, porque não gostariam de estar passando por isso. Estão passando por isso, sim. Mas a pessoa que está indo lá ajudar não está se aproveitando disso, não está tirando, né, algo para mostrar, está indo. Né? Então, ele falou assim, não vai se sentir envergonhado. Aí ele diz assim, o pai está no hospital, ou seja, o chefe da família passando por um momento difícil. Com certeza trabalhava e com o afastamento do trabalho não tinha lá suas garantias de receber o salário. Enquanto estiver internado doente, não vai ter condição de trazer dinheiro para casa. Aí ele diz assim, durante esse tempo, a mãe, né, a mãe, chefe da família, também não pode suprir as necessidades da casa. Aí ele diz assim, mas graças a esta senhora, as pobres crianças não sofrerão nem com frio, nem com a fome. Com certeza, isso está falando de um local que aparentemente é frio constantemente, né? Então, diz assim, não sofrerão nem com frio, nem com a fome. Irão à escola bem agasalhadas, no seio da mãe haverá sustento para amamentar os menores, e se entre elas alguma adoece, essa boa senhora, nenhuma dúvida terá de tratá-los em tudo o que necessite. Depois de entregue, né, e feito tudo o que tem na casa, se dirigirá ao hospital para levar ao pai, né, algum consolo, ou seja, o que ela pode levar para ele no hospital? No hospital, com certeza, ele está tendo o que precisa, mas ele está preocupado com a família. Talvez a família não consiga visitá-lo, está lá sozinho,
no hospital. A preocupação dela, ir até o hospital, levar, né, notícias da família e poder dizer que a família, enquanto ele está ali, está bem. Tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Ele diz ali, né, num veículo, a gente não sabe que tipo de veículo é, mas ele diz assim, na esquina, longe da casa, um veículo espera essa senhora. Verdadeiro depósito de tudo o que doa aos seus protegidos. Ou seja, ela já tem nesse veículo tudo o que precisa para as pessoas necessitadas. Com certeza, não cuida só de uma família, né? Protegidos que visita sucessivamente. Mais interessante, né, que é outro ensinamento aqui, ela não lhes pergunta a sua crença, nem opinião política, né, ele diz aqui, nem sua opinião, pois para ela, todos são homens, são irmãos, são filhos de Deus, ou seja, o que a gente deveria fazer ao fazer a caridade, né? Que as pessoas dizem, tem pessoas que fazem a caridade só àqueles que são da mesma religião, né? São do mesmo partido político, do mesmo isso ou do mesmo aquilo. Ela falou, ela não pergunta, né, se tem a mesma religião que ela e nem se pensa, né, pensamento igual ou não. Para ela, como diz aqui, são homens, irmãos, filhos de Deus. Quando termina, ele diz aqui, né? Diz a si mesma, comecei bem o meu dia. Aí ele faz um questionamento aqui. Qual é o seu nome? Onde mora? Ela diz, ninguém o sabe. Ou seja, não é necessário saber. Não tem motivo de saber. Para os infelizes, ou seja, para as pessoas que precisam, é um nome que não revela nada. Saber o nome dela não mudaria a condição deles. Mas ele usa um termo anjo da consolação. E à noite, né, sobe um cântico de bênçãos, né? Um cântico de bênçãos se leva deles até o Criador. Aí eles usam aqui católicos, judeus, protestantes, todas a bendizem. Ou seja, cada um com a sua religião no final do dia, né, ou ao terminar do dia, ou à noite, vão fazer oração. Para quem que vai fazer oração? Né? Para essa pessoa que ajudou. Outra pergunta que ele faz, por que se veste de maneira tão simples? Diz aqui, é que não quer insultar a miséria com seu luxo. Ensinamento sobre a menina que vai com ela. Por que sua jovem filha a acompanha? Diz assim, é para ensinar-lhe como se deve praticar o bem. Aí, né, um questionamento, ele diz assim, sua filha também quer fazer a caridade. Mas a sua mãe diz, né, ensina. O que podes dar, minha filha, se não tem nada ainda que é seu, né? Que ela ainda é uma criança dependente da mãe, né? Aparentemente não sabe se tem o pai, se ela é sozinha, mas, né, o que ela pode dar que seja dela? Ela falou, se eu pego alguma coisa de mim e te dou para você doar, qual é o mérito que você terá? Né, falando, ensinando para a filha. Na realidade, serei eu quem estará fazendo a caridade. E tu terás o mérito. Aí ele diz assim, isso não é justo. É a mesma coisa que centro espírita, a igreja, né? Eles arrecadam uma coisa e aí a pessoa lá vai e doa. Quem leva o mérito? O dirigente, a pessoa que está lá trabalhando. Não, né? Não teria mérito, mesmo que a pessoa queira, não é justo. Ela diz bem claro isso, né? Se você estiver fazendo e dando uma coisa que não é sua, e você receber o mérito, seria, na verdade, injusto. Aí ela pega e fala, quando nós formos visitar doentes, né, pessoas que estão de cama, necessitando de alguma coisa, ela diz assim, tu me ajudarás. Já que cuidar deles é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Pergunta ela. Nada é mais simples. Aprende a fazer coisas úteis, por exemplo, né, que confeccionará roupas para essas crianças. Né? Acredito que seja ou de costura ou de
crochê, tricô, alguma coisa, tem muita gente que faz isso, né? Dessa maneira, darás algo que vem de ti, ou seja, do trabalho realmente dela. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, ela ele diz, não com religião, não falou religião, fala cristã, que segue o ensinamento do Cristo, né? Forma sua filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Para nós, né, que somos os espíritas e nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pergunta: é espírita? Complementa. O que importa para a sociedade é uma mulher do mundo, pois sua posição exige. Mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer aprovação, senão de Deus e da sua consciência. Aí ele diz assim: um dia, entretanto, um acontecimento imprevisto conduziu até a sua casa uma de suas protegidas, ou seja, não que a pessoa sabia onde era a casa dela. Procurando emprego, batendo de porta em porta, acabou chegando na casa dela. Uma de suas protegidas chegou a oferecer-lhe serviços manuais. E essa menina, né, eu sei lá quem era, reconheceu e quis pedir a bênção de sua benfeitora. Né? Ela falou: silêncio, não diga nada a ninguém. Assim também falava Jesus. A gente falou, né, na semana passada que sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Aqui ele complementa, ele dá um exemplo, né, de como fazer uma caridade. Começa dizendo dos infortúnios ocultos, né, ou seja, esses acontecimentos ruins na vida das pessoas, mas que não é propagado pela mídia, né? Não são profissionais, como ele diz, da mendicância, que nasceram para tentar de alguma forma ganhar dinheiro, não têm coragem de fazer isso, mas estão ali necessitados. O que a gente precisa para fazer isso? Né? Como a gente diz, de verdade, entender o ensinamento de Jesus. Então a gente percebe, né, eu falo assim, vou falar pela maioria das pessoas, para a gente ver no dia a dia. A gente não faz isso. Né? Ah, tá certo, tá errado? Nós não estamos ainda, a gente está percebendo que a gente não está pronto ainda para isso. Né? Mas como diz, aqui já se começa, a gente já falou semana passada, ensinamentos de Jesus sendo mostrado com exemplos. Né? Se você for na Bíblia, lá até você consegue algum exemplo, né? Mas assim, não fica tão claro. Esse exemplo dado por Allan Kardec, colocado nesse item, ele mostra bem claro isso. Né? Primeira coisa, que existem infortúnios, que a gente falou, ocultos. Que se a gente não tiver sensibilidade, se a gente não tiver um olhar cristão, a gente não fica sabendo. Né? A gente começou, né, quando eu estava lá no Centro Espírita de São Roque, eu até falei, né, a gente falou, vamos fazer umas aulas para atendimento fraterno, né, porque quando falaram de atendimento fraterno, a maioria das pessoas que estavam no centro já se acharam competentes para fazer atendimento fraterno. É só ler esse texto aqui, a gente percebe que a gente não está preparado. Né? Porque a gente já se coloca, eu quero fazer atendimento fraterno porque eu sou capaz de fazer atendimento fraterno. Já demonstra que não está, né? Como que queria fazer? Entender que as pessoas têm problema. Você vai ouvir no atendimento fraterno coisas pessoais da pessoa. A gente está preparado para ouvir aquilo ali e não contar para ninguém? A gente está preparado para, como diz, olhar as pessoas e entender o sentimento delas, né? Como elas estão sem se achar superior. Então, tem várias coisinhas que a gente vai vendo que é um baita de um exemplo, né? Que a gente fala assim, que dá um tapa na cara da gente e mostra o quanto a gente não sabe de nada. O quanto a gente não está preparado para essas coisinhas, né? E às vezes a gente acha, não, já sou espírita, agora eu sou espírita, agora eu vou fazer caridade, porque agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente percebe que a gente não está nem um pouco preparado.
né? A gente não tem ainda o entendimento para isso. Por isso a necessidade da gente estar entendendo Jesus, estudando, buscando informações para que a gente consiga fazer isso. É uma coisa é você, alguém ir lá e bater na sua porta e falar assim, ô Oswaldo, me dá um conselho, o que você acha que eu tenho que fazer? Faço isso, faço aquilo. Outra coisa é você estar dentro de uma sala com a porta aberta, é, esperando alguém entrar lá. Às vezes a pessoa realmente está precisando de ajuda de algum profissional, de alguém que saiba ajudar, né? Mas será que a pessoa realmente está preparada? Porque a gente a gente sabe solucionar problemas que a gente já superou. Mas quantos tipos de problemas diferentes existem no mundo que a gente nem parou para estudar, a gente nem parou para analisar, para ver como que a pessoa pode superar aquilo ou não, né? É, nós nunca passamos fome mesmo né, de doer a barriga. Nós nunca passamos, pelo menos eu nunca perdi meus avós, mas eles nem eram tão próximos a mim, mas eu nunca perdi ninguém tão próximo como pai, mãe, filho, irmão, algo do tipo. Então são certos exemplos que a gente precisa passar para poder ajudar, ou pelo menos estudar aquilo primeiro, né, para depois você dar uma direção à pessoa, porque senão fica muito vago, né? Fica muito e às vezes você, em vez de você ajudar, né, você vai atrapalhar. As pessoas sempre falam assim, mas às vezes ele só quer falar e você só tem que escutar, né? Mas algum direcionamento você tem que dar, né? Não é assim só escutar, só escutar. Você precisa ter, falou assim, esse primeiro entendimento aqui, né? Que se não deve ser melhor, se mostrar melhor, não querer impor, não querer chamar atenção. Quer dizer, são vários ensinamentinhos que fala assim, um estudo. Eu falo assim, quando a gente estuda o Evangelho, né, a gente fazia esse estudo lá na mesa do centro, isso era falado, debatido, conversado, para que as pessoas, não que a gente sabe mais do que ninguém, mas eu lembro, eu falei assim, eu não estou preparado para atendimento paterno. E já, como diz, auxiliei várias pessoas com conselhos, né, conversando, mas assim, não me achei no momento, mas você via pessoas, não, eu quero fazer, eu vou fazer, né, agora eu quero também se inscrever para o atendimento paterno, né, a minha ideia, depois eu acabei saindo, era fazer, né, estudar um pouquinho de evangelho, com um pouquinho de entendimento que as casas espíritas têm, de como você pode ajudar, como que se pode, né, conversar, que você falou, ouvir é interessante, mas em algum momento você precisa fazer uma colocação. É. Mas para fazer essa colocação, você precisa ter sensibilidade, né? Você precisa ter um pouquinho de entendimento, ter vivido situações para que você não possa sair falando bobagem. Então você vê assim, né? Para se tornar espírita verdadeiro ou se tornar cristão, você precisa entender como Cristo agiria, né? Sempre a gente fala, como que Cristo agiria se fosse perguntado a ele? É. Do Não, que ele falaria, né? além Você fala a assim, pessoa tem o dom, pode ser que a pessoa tenha o dom, mas precisa de um pouquinho de estudo, né? Precisa de um pouquinho de entendimento. Tem tanto psicólogo aí que estuda 4, 6 anos e é um péssimo profissional. Como tem pessoas que fazem alguns cursos de terapia holística, alguma coisa no sentido de estudar espiritualidade, mas faz o curso e a pessoa, né, tem um tino muito melhor do que muita pessoa que fez faculdade. Padre mesmo, né? Os padres, não desmerecendo todos, mas eles estudam tanto, né? E tem padres que falam coisas que particularmente não batem com o que Cristo diz, né? Mas muitos falam com conhecimento de causa, com conhecimento de estudo real, o que Cristo quis dizer. Então, né, além do dom que as pessoas têm, né, às vezes as pessoas se aproximam de alguém porque a pessoa atrai, né, sei lá, tem uma certa intimidade em dar conselhos, mas é diferente de você ficar ali pronto para aquilo, né? É bem complicado. você fala assim, precisa estudar, né? Perdão, né? Você tem que ter uma pessoa você tem que ser uma pessoa que comece a entender, que tenha vivenciado alguma coisa com relação a perdão, né? Para que você tenha um sentimento puro. Você tem que ter humildade de verdade, não aquela humildade fingida, né? Tem pessoas a gente vê que elas não conseguem, né? Eu falo assim, no dia de trabalho a gente vê
a gente até tem um colega que está aí, o Jorge, que está participando agora, a gente estava falando esses dias. Eu prefiro estar ao lado das pessoas mais simples do que estar ao lado das pessoas mais letradas e das pessoas com mais conhecimento, principalmente com, né, financeiramente melhor. Me sinto bem, né? A gente estava brincando esses dias. Eu me sinto, a gente até brincava lá no nosso trabalho de Casa Grande e Senzala, né? Eu prefiro estar ali no meio dos mais simples, dos humildes, do que estar no meio do. Mas a gente vê que ainda tem pessoas que, mesmo dentro da religião, vamos dizer assim, olha o irmão de forma diferente. Mas Olha os mais simples. esse exemplo que você deu também de Senzala e Casagrande, para a turma não. Eu entendi o que você falou, mas para a turma não entender que eu prefiro estar com as pessoas humildes só porque são menos abastadas do que estar com as pessoas mais abastadas. Mas a gente prefere estar com as pessoas realmente humildes de coração, né? As pessoas que têm um conhecimento espiritual e por ter esse conhecimento espiritual são humildes de coração. É diferente do que a pessoa ser pobre e arrogante, né? Prefiro estar 1000 vezes com pessoas simples, pessoas boas de coração, independente da condição financeira. E complementando, tem até um entendimento que as pessoas sempre falam isso. Eu prefiro estar com pessoas melhores do que eu, sempre pessoas muito melhores do que eu. Por quê? Porque tentando ser humilde, você aprende. Agora, se você está com pessoas que você acha que você é melhor que as outras pessoas, você não vai dar ouvidos, você não vai querer aprender, porque você já está se achando melhor que as outras pessoas, né? Então, a humildade entra aí também, né? Você se achar que você não sabe tudo e que as outras pessoas sabem mais, sempre podem contribuir com algo para você. Então eu falo assim, então você vê, né? Eu falo assim, a gente vê porque a gente acaba convivendo, mas eu falo assim, é duro você ver isso dentro de uma, por exemplo, eu vou falar no meu caso porque que eu sou espírita, vou tentar entender assim, né? Que gosta do espiritismo. É você ver isso dentro de uma casa espírita. É você ver pessoas dentro de um lugar olhando as outras de forma diferente. Eu pergunto assim, como que eu posso fazer caridade? É. Se eu já olho a essas pessoas de forma diferente, de olho virado, fico analisando a roupa, o que veste, o que não veste, né, como fala, como se porta, né, lógico, educação é importante, né, não significa que você seja humilde, que você não seja, que seja mal educado, mas aí você vê, né, o tratamento que as pessoas têm. Aí eu falo assim, uma pessoa dessa vai ajudar alguém necessitado, como que ela pode ajudar? Se ela não consegue, como ele diz aqui, né, encarar as pessoas olhando que elas são iguais, né? Quando eu começo a separar que eu sou diferente, que eu sou melhor, que eu tenho, eu não posso me misturar, né? As pessoas não podem me ver com pessoas mais Não, simples, né? já começa pelo simples fato de a pessoa se achar melhor porque é espírita, né? A pessoa chega sofrendo no centro, e daí quando a pessoa se vai, toma um passe, a pessoa fala assim, que pena, né? Que pena que ela não é espírita, né? Que pena que ela não conhecia o espiritismo antes. Como se ser espírita fosse condição de ser algo melhor. E muito pelo contrário, né? Quantos ateus são melhores que os espíritos, são melhores que os evangélicos, melhores que os católicos? Então, quando a gente já parte desse pressuposto que a pessoa está de tal jeito porque não é espírita, ou está de tal jeito porque não conhece, ou não acredita no que a gente acredita, a gente já está se achando melhor, né? Como Sim. tem muita gente que é muito mais feliz, muito mais caridoso e muito melhor sendo ateu, sendo, né, católico, sendo muçulmano, o que seja, né? Ele falou assim, tem aquele exemplo de Jesus, né? Quando Jesus vai e pede para ir comer na casa de Zaqueu, né? As pessoas falam, mas você vai comer na casa dele, por causa dele é isso, ele é aquilo, né? E ali já tem um exemplo disso, né? E você vê que Jesus, nos seus ensinamentos, ele tenta mostrar isso, né? E você pode estar no meio das pessoas, né, socioeconômicas melhor, com mais conhecimento, você pode estar junto dessas pessoas, né? Aí você vê, né, quando há essa separação, todo mundo fala, né, na hora da morte vai todo mundo para o mesmo lugar, né, aparentemente, né, nós sabemos que não, mas né, não tem separação por condição financeira, né, condição socioeconômica. Tem um ditado chinês que diz, Diz, né, né? que quando o jogo de xadrez acaba,
o peão, a rainha e o rei, vai tudo para a mesma gaveta. É, seria mais ou Mais ou menos menos isso, né? isso, né? E eu, Mas eu falo se eu assim, então, tivesse, se eu tivesse vivo lá no Evangelho de Cristo, eu seria um dos que ia condenar Cristo nessa passagem de Zaqueu. Eu já falei para você, né, que eu gosto muito dessa sim, passagem, uma das passagens que mais me ensinou, que mais me tocou, porque quando eu vejo alguém que é arrogante, quando eu vejo que alguém que se acha melhor, eu fico com raiva dessa pessoa e muito pelo contrário, né? Essa pessoa que está precisando da precisa, minha misericórdia, né? Quando eu vejo um realmente político, né? Quando eu vejo um precisa. político se achar melhor que todo mundo, fazendo, mostrando a caridade, mostrando as coisas, quando eu vejo alguém, né? Fazendo maldades, né? E a gente condena aquela pessoa, e eu seria um dos que iria botar o dedo na cara de Cristo e falar assim, que você tá fazendo, cara? Botando, indo comer na casa desse cara aí. E no fim, né, dá uma lição linda pra gente, né, cara? Sim, então eu falo assim, a gente pega, né? Eu acho bacana, né, a forma que Allan Kardec colocou, porque ele vai nos mostrar, né? A gente fala assim, todos nós, né, independente de condição de evolução aqui que estamos fazendo essa aula, a gente sabe que a gente precisa, né, cada um de nós aprender, né? Então eu acho bacana quando tem exemplo, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Como eu deveria fazer, como que eu deveria agir? Aqui tem, né, o ensinamento de uma pessoa fazendo caridade, como se deveria fazer caridade, né? Não esperar sair no jornal que existem pessoas necessitadas, mas no dia a dia, né, olhar, como a gente fala, na rua, será que tem na rua da gente? Será que tem perto da gente mesmo? Tem pessoas necessitadas? Eu consigo enxergar isso? Dá um Eu exemplo, tenho né? tempo? E agora teve a enchente em Petrópolis lá, né? O Brasil inteiro se mobilizou para mandar água, mantimento. Não que não tem que se mobilizar, tem que se mobilizar. Mas às vezes as pessoas se desprendem, sai aqui de São Roque para ir lá, cavocar lama lá, e esquece que o vizinho aqui de baixo tá, o barraco caindo, né? E assim, é isso também que os infortúnios ocultos, né? A gente não enxerga um palmo na nossa frente e a gente quer abraçar o mundo, né? Quer militar lá na África, lá para ajudar na Cruz Vermelha, lá na Ucrânia e não ajuda um pobre doente Dentro de levar no casa. hospital aqui na Santa Casa. Mas eu falo assim, então, assim, a gente tem que estar ouvindo isso, a gente tem que estar estudando Jesus, entendendo como Jesus agia, como ele faria, porque a gente precisa, a gente vai precisar aprender, né? Para a gente ir numa outra encarnação. A gente fala sempre em reencarnação, encarnação. Como é que nós estamos nessa encarnação? Nós não estamos prontos, né? A gente está começando a aprender, a gente está começando a estudar, a gente está querendo entender, né? E como que a gente vai agir daqui para frente? Quando os ensinamentos estiverem claros para a gente. Para que numa próxima encarnação eu possa estar fazendo alguma coisa, eu vou ter que começar nessa. Eu vou ter que mudar pensamentos, né, entendimentos, como a gente falou, né? A gente está sempre naquela, e muita gente ainda tem, né? Ah, eu queria ganhar dinheiro, quando eu me aposentar, quando eu vou fazer, né? Quer dizer, e quando vai ser isso? Será que vai dar tempo? É, Será que eu vou conseguir? Será que Deus não me tira antes daqui e me leva? Quer dizer, então, quer dizer, não que a gente está falando, né, que eu sou perfeito, não sou, eu já faço isso, não faço. Tenho dificuldades, tenho, né, ainda preciso aprender, preciso, mas eu assim, eu tô tentando e buscando começar a fazer isso, né, a ter pelo menos um entendimento de como eu devo agir com as pessoas, né? Acerto sempre? Não. Erro bastante? Erro. Mas assim, eu entendo, né, que esse ensinamento, por exemplo, esse de hoje aqui, Allan Kardec colocou perfeitamente, né? Como você faz a caridade, como eu deveria ser caridoso, como que eu devo me portar perante a caridade, como que eu abordo as pessoas, como que eu chego nelas, né? Como que eu ajo perante a elas, como eu me visto para ir até lá, né? O que eu devo falar, o que eu não devo, né? Eu preciso estar estudando isso. Não é apenas sair, né, e falando, eu sou anjo da caridade, eu tenho aqui um monte de coisa para você, olha o que eu trouxe para você, você não vai faltar nada, né? Não, tem que chegar colocando e conversando, né? Estou dividindo com você o que eu tenho, não, eu tenho e vou te dar, né? As pessoas vão, né, precisar aprender. E aqui tá, né, um baita do ensinamento, como diz.
Ah, eu sou espírita, por isso que eu estou ajudando. Não, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa que estou tentando aprender com Jesus o que, que eu devo fazer, como que eu devo fazer, É, a quem que eu devo fazer, né? São é, essas é formas, né? mesmo, eu acabei de falar, né? Que tem um problema que é o passagem de Zaqueu. Para quem não manja muito de Bíblia, Zaqueu, né, era um publicano, né? Que vale a um cobrador de imposto, um político hoje em dia, que era mal visto, né? Ele subiu numa árvore para ver Cristo, né? E Cristo passou e disse: desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou jantar na sua casa. Aí o povo se revoltou, porque Zaqueu era mal visto, era uma pessoa má, né? E Cristo mostrou que quem precisava ali mais do que todos ali era o próprio Zaqueu, né? Que era bem financeiramente, mas no fim das contas era o que mais precisava do evangelho, mas precisava, e no final ele doa metade do que ele tinha e um monte de coisa. E ao mesmo tempo, essa passagem me tocou bastante, mas ainda não, eu não resolvi isso dentro de mim ainda. Eu tenho muita raiva de muitas coisas, Sim, muitas sim. injustiças do mundo, muitas coisas que acontecem, e às vezes a gente acaba pegando ódio das pessoas, né? E isso é um sentimento ruim que eu tenho que tirar de mim. Eu luto dia a dia para tirar esse sentimento de mim, e não, talvez passe essa encarnação eu diminua um pouco, mas não consiga tirar tudo isso dentro de mim. Então, é só para mostrar que, por mais que a gente lê e entende o evangelho, sabe o que está fazendo, a gente tem um norte, sabe a direção, né? Mas é uma luta constante para você melhorar. E a partir do ponto, do pressuposto que você entende que você não é evoluído, que você consegue evolução, né? Quando você acha que você é bom, você não vai ficar melhor, né? Primeiro pressuposto para você se tornar uma boa pessoa é você entender que você é mal, né? Então, eu sou mal, quero ser melhor, então eu vou ser bom. Se você achar que você já é bom, mas você é um pouquinho melhor, já está errado. Não, eu falar, quando a gente fala, né, é a história do ensinamento do evangelho, é a história da mediunidade, né? Para quem serve esses ensinamentos? Serve para mim, É, né? É passado para muitas pessoas, exemplificado para muitas pessoas, mas para quem que ele serve? Para mim. lógico. E eu sou o primeiro, a hora que eu estudar, falar, nossa, eu preciso começar a treinar isso. Olha, eu ainda, como você falou, eu ainda falho nisso, né? Eu ainda tenho dificuldade. Porque a gente fala assim, nós que estamos na Terra, né? Foi interessante que a gente falou na semana passada. Quando a gente faz caridade, a gente sai fazendo caridade como se fosse a melhor das pessoas do mundo. É, É interessante, você se sentir bem, mas não colocar isso ao ponto de falar, né? Eu posso fazer caridade porque eu sou bom. Não, eu vou fazer caridade porque eu ainda sou defeituoso. Mas eu preciso entender como fazer. Na hora de fazer, eu tenho que saber me colocar, eu tenho que saber como abordar, eu tenho que saber como chegar. Porque senão a minha caridade, como falou, ela não tem mérito algum, né? Eu pego uma cesta básica no centro e dou para uma pessoa. Que mérito eu tenho? Nenhum. Eu é, só fui um agente, sim, eu consegui fazer chegar, eu consegui. Mas qual é o meu mérito? O que eu fiz de mim? é, Né? A própria mediunidade, né? A gente fala assim, eu vou lá no centro e aí um espírito fala por mim, um espírito dá um conselho, um espírito ajuda. Qual é o mérito meu? Meu diretamente? nenhum. Nenhum. Então eu falo assim, o que a gente precisa fazer? Igual a menina que a mãe está explicando ali, né? A menina, eu quero ajudar a senhora. Deixa eu doar uma coisa para a pessoa, e daí fica toda feliz porque pegou dinheiro da mãe e doou para a pessoa. A mãe falou para ela, o quê? Esse dinheiro não é seu. Dê alguma coisa sua. É, Então, com as suas mãos, faça alguma coisa diretamente que seja de você. é, Ajude um doente na cama a se trocar, a se limpar, aí você está fazendo, aí sim, aí é seu. Quando pego de alguém e passo para o outro, mérito não é meu, né? Então, algumas pessoas fazem isso e falam, nossa, hoje eu fiz isso, né? Hoje eu fiz aquilo. Não, você precisa ver se é seu, né? Estuda, olha, né? Fala assim, a gente não é perfeito, a gente está num mundo imperfeito, porque ainda somos imperfeitos, mas seres querendo buscar a perfeição. Para que a gente possa buscar, a gente precisa treinar. Treinar todos os dias, né? Não é dentro da casa espírita, não é dentro da religião, é no meu dia a dia, né? é. Então a gente percebe que tem muita coisa a aprender, né? E a gente vai, né? Graças a Deus que tem, eu agradeço sempre de ter esses ensinamentos para que eu possa começar a entender, né? Onde eu estou errando, né? Quando eu olho essa mulher fazendo, eu falo, opa, eu estou longe,
Eu estou bem longe, distante disso. Nem fale. O duro é se você, quando você consegue sair da sua zona de conforto e fazer uma caridade, né? Dá vontade de sair gritando para todo o mundo inteiro que você ajudou, Não né? é? Mas é uma coisa que você tem que segurar, porque ao mesmo tempo que às vezes não é nem para questão de querer se aparecer, né? Mas questão de dizer que você melhorou, né? Mas tem que se segurar, porque se você se melhorar realmente, você não precisa contar para ninguém. Com certeza. Vamos encerrar, Lu? Acho que é isso, Fábio. Vamos, sim. É isso Acho aí. que ficou bem explicado, né? Então é o item 4 do capítulo 13. A gente vai falar bastante ainda de caridade. Jesus vai mostrar bastante coisa e Allan Kardec vai mastigar para a gente muitos ensinamentos que nós precisamos. Esse item é mais, esse item não, né? Esse capítulo é mais um do qual, né, tem no Evangelho que nós precisamos aprender. Isso aí. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esse momento, por essa oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, de trazer o exemplo de Jesus, de aprender com os exemplos de Jesus, e que a gente possa, né, no dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, começar a colocar tudo isso em prática, né, e ir treinando para que a gente possa fazer essa evolução, para que a gente possa se tornar, né, nos tornarmos pessoas melhores, pedindo auxílio dessas correntes espirituais que nos auxiliam, né, pedindo a elas um passe espiritual a todos nós, participantes dessa live, que a gente possa pedir a Deus, a Jesus, o auxílio que nós necessitamos no nosso dia a dia, tudo aquilo que nós precisamos, não esquecendo do que nós precisamos melhorar, pedir a Deus também, né, que nos oriente, os espíritos superiores, a orientação que a gente precisa, para que a gente possa aprender com esse evangelho e colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos também pensar nos nossos familiares, entes queridos, onde quer que eles se encontrem, onde quer que eles estejam, para que eles possam também receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. E assim, aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, vamos juntar as nossas boas vibrações às vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento nós vamos, através das nossas vibrações, auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado. Nós possamos chegar até ele, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem dois ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso,
E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Isso aí. A Ivete aqui chegou tarde. Desculpem, cheguei atrasado, mas fica gravado, Ivete, pode assistir. Fica tanto no YouTube como aqui no Instagram, aqui no nosso canal. Sim. Beleza? Então, até mais. Boa semana para todos. E reflitam, né? O evangelho de hoje, que foi bem produtivo. Tá bom? Até mais, Aldo. Reflitamos todos nós. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Uma boa semana a todos nós. E nos encontraremos na próxima segunda. Que assim seja. Assim seja. Até mais. Obrigado.